Olá, alunos! Vamos iniciar mais uma aula de Geografia. Eu sou a professora Silvana e hoje nós vamos trabalhar sobre as erupções vulcânicas, tá? Primeiramente, vamos entender o que é uma erupção vulcânica. É a saída de magma, pedaços de rochas, gases e cinzas por conta do vulcanismo. O magma é composto de rochas e minerais derretidos devido às elevadíssimas temperaturas do interior da Terra. E as atividades vulcânicas elas podem ser classificadas como fissurais e centrais, de acordo com a sua posição em relação às placas litosféricas e ao tipo de seus produtos. As características desses produtos estão vinculadas a propriedades da lava e às condições de ambiente da erupção. E aí é importante falar sobre a questão desses produtos, né, das lavas, que normalmente nós chamamos de produtos piroclásticos, que são materiais que saem dessas lavas, tá, pessoal? E aí um exemplo de como que é formado um vulcão. Normalmente eles são compostos pela chaminé, a câmara magmática, o cone, aí tem a chaminé secundária e a cratera. E aí mais em cima a nuvem de cinzas e gases. Lembrando que esse é o formato mais comum que nós vamos ter de um vulcão. Em uma erupção vulcânica, a lava está muito carregada de vapor e outros gases que escapam da superfície com explosões violentas e sobem formando nuvens turvas. Essas nuvens podem resultar em chuvas torrenciais. E aí, relembrando o que são essas chuvas torrenciais, são aquelas chuvas que acontecem de forma bem mais forte do que o normal. Normalmente, essas chuvas torrenciais, elas são acompanhadas por ventos fortes e podem ocasionar uma destruição por onde ela chegar, tá? Porções grandes e pequenas de lava são expelidas para o exterior e formam uma fonte ardente de gotas e fragmentos de diferentes tamanhos. E aí, quando nós falamos de fragmentos de diversos tamanhos, nós estamos falando de rochas, tá, pessoal? Na nossa aula passada, nós vimos um pouquinho sobre os tipos de rocha. E aí, esses fragmentos que saem, né, que se formam depois do resfriamento dessas lavas, eles transformam-se em rochas. E aí, o magma, ele sobe pela chaminé e flui convertido em lava sobre a borda da cratera como uma massa pastosa através de uma fissura no cone. Então, quando nós falamos dessas erupções, primeiro a gente vai lembrar que esses vulcões eles são formados através do movimento das placas tectônicas e aí, através desses movimentos, esses vulcões vão se formando através do espaço e quando esse magma ele sofre uma pressão, ele esquenta, ele vai acabar indo para a superfície terrestre. E aí o formato desses vulcões são normalmente mais comum em formas de cone e aí eles vão apresentar aquelas características que eu falei para vocês agora há pouco, que vai ter a questão da cratera. Nem sempre, pessoal, essas erupções elas chegam até a superfície terrestre, tá? E aí a gente vai ver os principais tipos de erupção vulcânica, que são a explosiva. Mesmo com o nome sendo explosiva, esse tipo de erupção nem sempre atinge a superfície terrestre, é um desses exemplos, não é tão violento, tá? A efusiva, ela já vai ser um tipo de erupção que vai atingir grandes distâncias, vai atingir a superfície terrestre, vai chegar às grandes distâncias. A mista, ela já é uma mistura de explosiva e efusiva. Normalmente, ela vai ter uma forma de erupção mais violenta e muitas das vezes vai chegar à superfície terrestre, porém, não alcança grandes distâncias, tá, pessoal? E a catastrófica também alcança a superfície terrestre, porém ela não consegue alcançar longas distâncias como a erupção efusiva, tá? Então, esses são os principais tipos, né, de erupções vulcânicas.
E dentro desses tipos, eles vão ter diversas características, e essas características são formadas a partir de observação de como que ocorre essas erupções, se elas alcançam grande distância, as características se são mais violentas ou não violentas, tá? E lembrando que quando acontecem essas erupções vulcânicas, quando é de uma forma efusiva, ela atinge, se tiver próximo, povoados, tá? Então, vai destruindo florestas, povoados. Então, tudo aquilo que tiver ao seu redor tem uma grande destruição, tá, pessoal? E aí, ao contrário do que nós podemos imaginar, que às vezes nós vemos, mas existem povoados próximos a vulcões, mas será que lá são altas temperaturas ou baixas temperaturas? Ao contrário do que nós imaginamos, esses povoados que se formam próximos a esses vulcões, eles não são com altas temperaturas, são temperaturas mais amenas, tá, pessoal? Só existe uma grande temperatura, uma grande pressão, quando realmente esse vulcão ele entra em erupção. E aí, nem sempre, quando um vulcão entra em erupção, a lava vai alcançar os povoados, a floresta, como eu expliquei para vocês, tá? E aí, diante do que nós vimos sobre as erupções vulcânicas, vamos para o nosso exercitando. Primeira questão. Os vulcões, ao entrar em erupção, eles liberam um substrato magmático composto pela lava vulcânica e também por materiais sólidos soltos, além de cinzas, blocos e outros elementos que são expelidos e emitidos à superfície graças à liberação da pressão interna. Esse material é chamado de questão A, resíduos sólidos vulcânicos, B, rochas consolidadas, C, lavas solidificadas, D, resíduos internos maciços, ou E, depósitos piroclásticos. E aí, como eu falei para vocês lá no início, né, da nossa aula, esses resíduos, esse material, ele é chamado de depósitos piroclásticos, tá, pessoal? Eles são liberados pelos vulcões. E aí, eles também podem ser chamados tanto de piroclastos ou depósitos piroclásticos. Questão 2. O vulcanismo é um dos processos da dinâmica terrestre que sempre encantou e amedrontou a humanidade, existindo diversos registros históricos referentes a esse processo. Sabe-se que as atividades vulcânicas trazem novos materiais para locais próximos à superfície terrestre. A respeito, pode-se afirmar corretamente que o vulcanismo é um dos poucos processos de liberação de energia interna que continuará ocorrendo indefinidamente na história evolutiva da Terra? B. É um fenômeno tipicamente terrestre, sem paralelo em outros planetas, pelo que se conhece atualmente? C. Traz para a atmosfera materiais nos estados líquido e gasoso, tendo em vista originar-se de todas as camadas internas da Terra? D. Ocorre quando aberturas na crosta aliviam a pressão interna, permitindo a acessão de novos materiais e mudanças em seus estados físicos? Ou é o processo responsável pelo movimento das placas tectônicas, causando seu rompimento e o lançamento de materiais fluidos? Então, a nossa questão correta é a letra D, porque as atividades vulcânicas elas são comuns em áreas de estabilidade geológica, ou seja, na zona de encontro entre placas tectônicas, que são segmentações da crosta terrestre. A movimentação dessas placas pode fazer a superfície terrestre ceder à pressão interna e gerar a acessão de materiais magmáticos. Então, como nós vimos na nossa aula anterior, a partir do momento que um vulcão ele entra em erupção, aquela lava, ao atingir a superfície terrestre, acontece o resfriamento dessa lava, e essa lava ela é transformada em rocha. Então, tem todo esse processo, tá? O vulcão ele vai transformar em rocha
tanto se atingir uma erupção que atinge a superfície terrestre, como se não atingir, porque vai ser formados 2 tipos de rochas aí magmáticas, tá? Então, diante disso que nós vimos, só para relembrar para vocês, nós não vamos ter só um tipo de erupção vulcânica, nós vamos ter aí no mínimo 3 a 4 principais tipos, dependendo das suas características e formas que esse vulcão ele entrar em erupção. Então, vai ser definido a partir dessas características e observações. E essas atividades vulcânicas, essa erupção, ela foi essencial para a formação das nossas rochas, tá? E aí, é isso, pessoal. Agradeço a companhia de vocês na nossa aula de hoje. Não esqueçam de acessar a nossa plataforma Edu, que lá vocês vão encontrar materiais, exercitando. Então, vocês vão poder observar e assistir a nossa aula quantas vezes vocês acharem necessário, tá? Então é isso, obrigada e até a nossa próxima aula.